como vocês sabem, a gente tem alguns franqueados que têm outras operações de outras franquias, né? E alguns das maiores franqueadoras do Brasil. E no feriado passado eu conversei com uns franqueados que têm operações e que está em implantação. Eu só não vou falar quem e de onde, porque a gente está aproveitando isso para gravar vídeo. Mas a primeira coisa que eu escutei dele e quero passar para vocês é que é o seguinte, que 95% de toda a nossa implantação é fantástica. Que ele nunca tinha visto nada tão organizado, pessoas tão dispostas a ajudar e com respostas tão rápidas. E assim, se isso vem de um franqueado que é a primeira franquia, que é o primeiro negócio, que nunca teve um negócio, legal, porque ele não tem comparativo, né? Mas isso veio de um franqueado que tem mais de 8 operações de franquia, de diversos segmentos, e alguns deles os maiores do mundo, né? Ele tem franquia que é maior do mundo, e não maior do Brasil. Então isso me deixa muito orgulhoso. Então, primeira coisa, parabéns, né? Por esses 95% que ele falou que a nossa implantação é sensacional, que a gente pensa nos mínimos detalhes, que os e-mails que a gente envia são extremamente detalhados, didáticos, fáceis de entender, que qualquer pessoa consegue implementar uma unidade estando do outro lado. E não só o e-mail, né? Ele falou assim que o muito legal é quando a gente envia o e-mail, imediatamente o CERA falou, acabei de te mandar um e-mail. E já começa a tirar as dúvidas. E uma frase que ele usou que eu achei muito legal, que eu achei muito bacana, é que ele falou o seguinte, vocês não falam assim, faça isso e larga a gente. Vocês se colocam no meio de tudo. Por exemplo, fala com o fornecedor, não está dando certo a conversa, vocês vão lá, se intrometem, conversam, resolvem em todas as situações. Então isso mostra o quê? Que essa história de focar no NPS é real, é o que a gente faz. Porém, por que eu chamei vocês aqui? Quando a gente recebe elogio é bom, é legal, só que a gente não está fazendo nada além da nossa obrigação. Agora vamos falar desses 5% que ficaram para trás. Que foi o que, em toda uma conversa de quase 2 horas, eu foquei mais nos 5% da crítica construtiva do que nos 95% do elogio. Então, quais foram os 5% que ele falou, poxa, eu acho que um percentual bem pequenininho que a gente pode melhorar na IO, que é a flexibilidade. É nós sermos um pouco mais flexíveis. Eu entendo que vocês, a função de vocês, vocês ficam numa linha bem tênue entre o que é o padrão da franqueadora, o que é o padrão da operação e o que o franqueado quer fazer. E o que o franqueado se dispõe a fazer ou o que ele pede. Olha, posso trocar o fone da Apple pelo fone da Samsung? Aí o César falou, não tem como, porque o da Samsung não faz isso, não faz aquilo. Mas, sabendo disso, o que eu quero que a gente faça a partir de hoje? Vamos criar como se fosse um ranking. Não é bem um ranking, mas é uma métrica da gente avaliar se dá para flexibilizar ou não. Por exemplo, Paulo, eu tenho que comprar uma TV de 40 polegadas. A marca que você sugeriu, vamos lá, é a AOC, que não é, a gente não sugere marca, mas eu estou só desenhando aqui. Eu posso comprar uma de 43 polegadas da Samsung? Primeira coisa, a gente já entender esse pedido e ter a primeira avaliação. Sai do padrão? E quando eu digo sair do padrão, é óbvio que tudo que não é padrão sai do padrão, mas isso influencia na caracterização da nossa marca, no nosso conceito, no nosso propósito, no que a INHO se dispõe a entregar para o consumidor final. Se influencia, já está cortado, né? Não influencia. Então qual que é o próximo passo? Qual que é a próxima avaliação que a gente tem que ter? Beleza, não influencia. Isso influencia tecnicamente? Vai ter alguma alteração técnica? Por exemplo, se eu mudar 3 polegadas na TV, eu vou ter que contratar um sistema novo.
o fornecedor consegue atender com esse sistema, com essa TV desse tamanho? Não, Paulo. Vai ter que refazer o sistema, vai ter que desenhar outro código-fonte, porque a TV é maior, então está cortado também. Ah, não, consegue fazer. Beleza, então. Então vamos para uma terceira avaliação. Então tudo, vamos tentar ter 3 avaliações, só que é um padrão, avaliação padrão. Para quê? Para a gente não falar não de cara. Porque muitas vezes o franqueado fala, olha, eu não encontrei a cor dessa madeira aqui, mas eu encontrei essa cor aqui. Então a gente tem esses 3 parâmetros de avaliação, que é a primeira coisa, é marca, padronização, né? Se isso influencia, se isso impacta, se isso vai impactar negativamente, lógico, que o que for positivo a gente vai avaliar para pôr. O segundo, técnica, especificação técnica, se isso vai demandar, por exemplo, preciso trocar essa madeira por essa. Mas Paulo, como assim? O que muda na cor? Não, pode ser que uma madeira seja porosa, outra não. Madeira porosa é proibido para alimentação. Então, peraí, esse tipo de ACM não pode, você pode pôr o outro. Então isso é técnico. E qual seria uma terceira avaliação interessante? A primeira, a marca, a segunda, técnica e a terceira, custo, né? Avaliar o custo. Mas como que a gente vai avaliar o custo? Porque se o franqueado está pedindo para trocar, porque é mais barato, geralmente. Eu, como empresário, eu gosto tudo, não o mais barato, mas o melhor custo. Então, avaliar se aquela margem que ele está diminuindo faz sentido para fazer uma troca dessa. Porque às vezes é uma margem de 5%, 10%, fala, pô, peraí, não vale a pena. Né? Você quer trocar uma coisa por causa de 5% no valor daquilo que dentro do número de investimento absoluto não representa 0,002? Será que vale a pena? Mas é a gente ter esses parâmetros de avaliação antes de falar o não. E isso já tem o quê? 3 formas da gente estudar a flexibilização de uma possível troca de algo que seja padronizado. Que eu acho que aí a gente consegue o quê? Ao invés de 95%, ter 99,9%, né? Ou quem sabe 100%. Mas eu acho que seria interessante, por quê? Porque o que eu sempre falo para todos nós é o seguinte, ninguém gosta de ouvir não. Eu não gosto de ouvir não. Ninguém gosta, todo mundo odeia ouvir não. É péssimo ouvir não. Então, antes da gente falar o não, ô fulano, a gente tem uma fórmula de avaliar isso, eu vou te explicar qual que é essa forma. Você quer trocar... Fala algo que alguém já pediu para trocar. Vamos falar de um caso específico, um caso real. A televisão, por 43, às vezes 42 é mais fácil de achar do que a de 43, a de 40. Tá. Então, beleza. A de 42, a própria TV. Muda no padrão? Não. A TV ninguém percebe mudança. Muda a parte técnica, o fornecedor tem que fazer algo diferente? Não. Tem que consultar. Se não, beleza. Terceiro, você já falou, é mais fácil de achar. O custo dele está melhor. Então, se os 3 itens forem ok, tipo, não vai mudar, não vai alterar padrão e o custo está legal, faz sentido, então troca, né? Agora, se for, por exemplo, eu quero trocar o logo de lugar, peraí, já muda totalmente no padronização da marca, esquece, isso não pode acontecer, já na primeira lista não. Mas eu acho que é interessante a gente agir dessa forma, porque tudo é que a gente pensa nos pequenos detalhes. A gente pensa tudo nos detalhes. Por exemplo, a gente manda um e-mail para cada fase da implantação, e mesmo que seja para a gente uma coisa boba, porque a gente faz isso com o pé nas costas, a gente já faz isso todos os dias, para a pessoa que está lá do outro lado montando a sua primeira sorveteria, às vezes é uma dificuldade tremenda, né? Então a gente manda com todos os detalhes possíveis de tudo que pode acontecer. Só que às vezes a gente tem que avaliar se a gente não está esquecendo de nada. Será que não falta mais um detalhezinho ali? Para quê? Para que esse cara... Como que eu bolei esses e-mails? Eu escrevi todos os e-mails. Eu não me consultei com uma consultoria de franquia,
muito menos foi alguém do meio de franquias que me explicou, foi simplesmente como eu gostaria de receber a informação. Como que o Paulo gostaria de receber a informação? Eu gostaria de receber um e-mail explicando tudo o que eu tenho que fazer nessa hora. E por que eu não gosto de mandar o roadmap completo? Porque eu não gostaria de receber um roadmap do começo ao fim da implantação, porque eu ia me embananar. Por que eu ia me embananar? Eu ia querer começar a fazer, igual a gente faz prova. Quando você vai fazer um vestibular, uma prova, você faz o quê? A que você sabe antes. A que é mais fácil antes. Então, se você recebe o roadmap da implantação, você vai começar a fazer o que você sabe antes. Se eu, como dono de loja, começar a fazer o que eu sei antes, eu posso atrapalhar toda a implantação por uma etapa errada. Lembra a história dos móveis de Porto Alegre? A mudança requer o quê? Mudança elétrica e mudança hidráulica. Imagina se tivesse trocado o piso antes e comprado os móveis. Ia ter que tirar tudo, cortar tudo, serrar tudo. Mesma coisa em Indaiatuba. O que aconteceu com Indaiatuba? Ele já queria pôr os pisos. Segura, não coloca. Por quê? Estamos escolhendo ainda o posicionamento dos equipamentos. Isso vai elétrica e hidráulica. Então tem que serrar o piso de novo. Então, se eu recebesse um roadmap, talvez a coisa mais... vou trocar o piso já. Ponto tá aqui, chão. Aí imagina eu troco o piso e eu tenho que serrar tudo de novo. Ia ser frustração. Então, pensando dessa forma que eu criei todo esse formato de implantação, passo a passo, fase a fase, super didático, é muito didático, o nosso e-mail é extremamente didático, a gente fala que ele tem que pegar o computador, tem que levar numa assistência, tem que levar no carinha que formata, tem que levar sei lá eu onde, bonitinho, explica como formatar, explica o que a gente precisa. Então é isso que a gente precisa fazer. Agora, a gente tem que pensar no que a gente está deixando de explicar, porque a gente só vai saber isso quando chegam essas pequenas demandas pra gente, quando o franqueado liga e fala, olha, eu não sei onde vai o cabo HDMI. Aí na nossa cabeça, que a gente já faz isso o dia inteiro, o cabo HDMI vai na entrada da HDMI. Mas não, às vezes ele nunca ligou um cabo HDMI, ele não tem obrigação de saber. Então a gente está aqui para quê? Vamos minimizar isso. Para não receber mais uma demanda do cabo HDMI, vamos mandar um e-mail falando só sobre o cabo HDMI. E aí o César cria outra etapa falando só sobre o cabo HDMI. Isso vira o quê? Costume, uso e costume. Isso começa a ser recorrente, fica muito mais fácil. Então vamos pensar nisso. Vamos tentar começar a usar essas três regrinhas aí para avaliação de demanda de alteração na implementação. Mas, do mais, eu acho que 95% vindo de um franqueado que tem operação com uma das maiores franqueadoras do mundo, a maior franqueadora do mundo de alimentação em tamanho, eu acho que é mais do que 100% pra gente. Porque nós estamos começando, nosso negócio é pequeno, e a gente está fazendo muito mais com muito menos. Então é isso. Só que, como eu falei no começo para vocês, elogio é bom, mas quando eu recebo elogio, eu acho que eu só estou fazendo a minha obrigação. Então agora a gente tem que pegar esses 5%. Além disso, quebra a cabeça, vê o que dá para melhorar. Eu sei que a função de vocês é falar não. A função de vocês é manter o padrão, porque vocês são cobrados sobre o padrão. Só que a gente pode ter formas e formas de, às vezes, flexibilizar algo que dá para flexibilizar. Porque nem tudo precisa ser a ferro e fogo, né? E às vezes, tendo uma pequena flexibilidade, a gente já passa dos 95% para 100%. Beleza? Beleza. Então é isso. Obrigado, gente. Fechou. Obrigado.